ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Diverse le ragioni, però principalmente il Papa Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. A Rerum Novarum não é uma doutrina de esquerda. E o pensamento social da igreja no século XIX não era de esquerda. Tanto que vai ser desse pensamento social que surge a democracia cristã. Democracia cristã que vai ser a principal apoiadora do fascismo e do nazismo. Olha o que a Rerum Novarum diz aqui, né? A Rerum Novarum diz assim: os socialistas, para curar este mal, o mal da exploração, sim, a Rerum Novarum concede, permite, admite que as críticas de esquerda têm alguma razão. E essa razão é a exploração. Até porque não tinha como dizer que não. Mulheres e crianças morriam. As pessoas estão trabalhando 18 horas? Como assim? Deus fez os homens para isso, para serem explorados e morrerem sem a mínima condição de vida nas cidades. Era isso que acontecia no final do século XIX. E olha o que a Rerum Novarum diz. Os socialistas, ele fala abertamente, para curar este mal, o mal da exploração, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem. Se você não vê nessa frase exatamente o argumento do Bolsonaro hoje, o argumento do fascismo e o argumento do nazismo, você não sabe história. Ele diz isso: olha, quem critica esse negócio de propriedade privada é um invejoso. É porque você não tem. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você tomando cerveja com seus amigos dizendo: porra, que merda desses banqueiros, que merda desse empresário de bosta aí fazendo... tá reclamando por quê? Porque você é invejoso. Quem primeiro faz esse argumento é a Rerum Novarum. Olha o que diz ali. Os socialistas, né, para curar este mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser suprimida. Esse é um erro que ele comete aqui, mas é um erro pensado. A Rerum Novarum transforma o pensamento socialista da época em algo pior para, obviamente, assustar as populações. O Marx nunca disse que toda a propriedade privada deveria ser suprimida, só a propriedade privada dos meios de produção. Portanto, seu carro, sua televisão, sua escova de dente, né, seu iPhone, não vão ser retirados. Isso é um enorme erro que até algumas figuras de esquerda repetem, tá? O Marx nunca falou contra a propriedade privada, e sim a propriedade privada dos meios de produção. O seu carro é seu. Agora, se você resolver alugar ele para explorar outra pessoa, bom, aí ele deixou de ser um carro, ele deixou de ser uma forma de levar você aos lugares para você vivenciar a vida, para ser um meio de ganho de dinheiro. Aí não, aí a coisa mudou. Tá? Então ele vai dizer aqui, ó, pretendem os socialistas, né, que toda a propriedade de bens particulares deve ser suprimida, e que os bens de um indivíduo qualquer devem ser comuns a todos, e que a sua administração deve voltar para os municípios ou o Estado. Está lá na Rerum Novarum. Segue mais adiante, ó. Quem não os tem, os operários, né, obviamente, supre-os pelo trabalho. O que a Rerum Novarum está dizendo? Olha, se você não tem riqueza, paciência, meu filho. Infelizmente, é assim que acontece. E se você não os tem, olha o que diz a Rerum Novarum, supre-os pelo trabalho. Ou seja, trabalha, filho. Se você não vê isso exatamente o discurso que nós vamos ver depois no fascismo, você não está entendendo direito. Da maneira que se pode afirmar com toda a verdade que o trabalho é o meio universal de prover as necessidades da vida. Quer ele se exerça num terreno próprio, quer em alguma parte lucrativa cuja remuneração sai apenas dos produtos múltiplos da terra com os quais ele comuta. Ou seja, a Rerum Novarum tenta ressignificar ou construir uma explicação para a economia diferente daquela explicação que a esquerda vinha dando naquele momento e que era tão positiva no sentido de amealhar tantos adeptos, que era a explicação marxista. A Rerum Novarum é contra a posição do Marx. E teve jornalista de esquerda dizendo que o Leão XIII era marxista.
Porque leu doutrina social da igreja, tudo que é social é de esquerda. Pelo amor de Deus, senhores jumentos de esquerda, não façam isso. Mais adiante, olha só o que diz a Rerum Novarum. O erro capital na questão presente é crer que as duas classes são inimigas, burguesia e proletariado. Natas, inimigas natas uma da outra. Como se a natureza tivesse armado os ricos e os pobres para se combaterem mutualmente num duelo obstinado. Gente, isso aqui ataca a base do pensamento de esquerda, que é a luta de classes. O que a Rerum Novarum está dizendo aqui é o seguinte: não existe luta de classes, somos todos amigos. Somos amigos em Deus, estamos tudo junto. Alguns de nós, claro, tem que viver na periferia, comendo pão amassado, se tiver um pedacinho de salsicha véia, enquanto outros estão viajando de jatinho e comendo caviar. Mas isso é a vida. É isso que a Rerum Novarum diz, cara.